Olá, pessoal. É com prazer muito grande que eu trago para vocês uma memória da minha infância da astronomia. Foi um programa feito pelo MEC, né? Num projeto chamado Projeto Minerva, né? E o programa foi escrito, orientado pelo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e tem 30 capítulos, né? Ele é uma memória para mim muito intensa, porque era uma época que a gente escutava no rádio isso aí, né? Então a gente escutava no início da noite, à noite no rádio, e eu com uma luneta pequena olhando o céu. E o programa é muito bem feito, né? São vídeos curtos de em torno de 15 minutos, né? Falando sobre os mais diversos aspectos da astronomia e da relação do homem com o céu, né? Então é uma experiência que para mim é bastante emocional. Espero que vocês gostem. Esse programa é para vocês assistirem à noite, né? Assim, olhando o céu, como se fosse um rádio. Não é um programa para vocês verem, né? Então é isso. Eu não vou continuar aqui para vocês não perderem muito tempo, porque essa introdução eu vou colocar em todos, né? Então eu queria que vocês acompanhassem. Realmente é um programa espetacular, tudo muito bem feito. O Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC apresenta mais um programa da série Informativo Cultural. Quantas vezes, numa noite estrelada, nós paramos para olhar o céu e nos perguntamos romanticamente que mistérios haverá por trás daqueles pontinhos brilhantes, que segredos por trás daquela lua cheia plantada no escuro impenetrável. Para nós, simples espectadores da noite, o céu, as estrelas, tudo isso é vagamente misterioso e aparentemente inexplicável. Mas não para os astrônomos. Para eles, amigos íntimos dos astros, tudo tem uma explicação no céu do Brasil. Hoje vamos falar de uma estrela muito conhecida de todos, a Estrela de Belém. Segundo São Mateus relata na Bíblia, foi a estrela de Belém que anunciou aos reis magos do Oriente o nascimento de Jesus Cristo. Assim relata o primeiro versículo do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, em tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que é nascido? Porque nós vimos no Oriente sua estrela e viemos adorá-lo. Uma tal estrela só poderia ser um astro que brilhasse tão intensamente como um verdadeiro sol da meia-noite, como diz o poeta Fagundes Varela. Brilha, sol da meia-noite, sol talvez de um belo dia, que a sombra túrbida e fria de nosso globo encontrou. Sol das plagas mais felizes, sol que outros seres anima, que sobre este pobre clima de Deus a mão arrojou. Borboletas do ermo, aves dos montes, criaturas da noite, que alegria estranha vos anima. O novo dia que abeira os horizontes, acaso nos trará inaudito favor de Jeová? Oh, certamente, os astros não se abalam, tão comovida a terra não palpita, a natureza toda não se agita, as solidões não falam, não exultam os céus, se os não roçasse o hálito de Deus. Ah, sim, tu vens do Oriente, passaste sobre as cimeiras das montanhas altaneiras, onde a luz seu trono tem. Trazes, quem sabe, em teus raios a palavra da verdade.
prodígio da imensidade, dize o que sucede além. Mundo recém-nascido, astro brilhante cujo clarão vivaz me entorna na alma doces lampejos de inefável calma, estrela radiante, glória da criação, aceita minha humilde adoração. As aldeias alegram-se, os pastores saem de seus casais cantando hosanas. Das tendas do deserto e das cabanas, hinos, risos e flores se levantam a flux. Tudo se volta ao céu e brada, luz. Glória ao Senhor nas alturas, paz aos homens neste mundo. Gênios do abismo sem fundo, torcei-vos, nasceu Jesus. E vós, filhos do pecado, quebrai vossos ferros, e livres de escuros erros, erguei-vos, saudai a luz. Segundo as Escrituras, não existe dúvida que tal astro ou estrela brilhou realmente sobre a cidade de Belém. Ficou a dúvida entre os astrônomos ou teologistas para explicar e elucidar a natureza desse fenômeno. Seria a estrela de Belém um fenômeno astronômico? Qual sua origem? Que estrela foi essa? Como surgiu? De onde veio, para onde foi? A hipótese mais antiga foi a do teólogo e perito em assuntos cristãos Orígenes, que viveu no século III. Para ele, a estrela dos magos foi um cometa. Essa hipótese foi desenvolvida pelo sacerdote dominicano francês, padre Albert Lagrange, que sugeriu ter sido o cometa de Halley, que surge no céu com intervalos de 76 anos, a estrela anunciadora. Para aceitarmos tal hipótese, teríamos que admitir um erro de 11 anos na data atribuída ao nascimento de Jesus Cristo. Pois cálculos astronômicos situam a passagem do cometa de Halley no ano 11 a.C., quando astrônomos chineses assinalaram a sua presença na constelação de Gêmeos. Até hoje acredita-se que foi um cometa, o célebre astro que anunciou a vinda do Messias. Assim, o aparecimento próximo ao Natal, em 1969, do cometa Tago-Sato-Kozaka, motivou a crença de que se tratava de um provável mensageiro dos céus, anunciando a chegada de um novo ente divino. Sempre que um cometa surge próximo ao fim do ano, a mente popular o interpreta como nova estrela de Belém. Mas se a hipótese de ser a estrela da natividade um cometa não foi aceita cientificamente, ficou a imagem poética. E é fácil encontrarmos no Natal um cometa ilustrando as canções e decorando os presépios. Noite azul, sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra, nasceu Jesus. Assim ficou sendo a imagem da estrela dos magos até que em 1572, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, quando viajava da Alemanha para a Dinamarca, para numa abadia para pernoitar. Ao anoitecer, como bom amante dos astros, procura observar o céu. Qual não é sua surpresa ao descobrir junto ao zênite uma radiante estrela na constelação de Cassiopeia? Talvez porque estivesse em peregrinação, ela ficou conhecida como Peregrina.
Sua cintilação e magnitude atingiram tal intensidade que foi visível a olho nu mesmo durante o meio-dia. Permaneceu visível durante mais de 17 meses. Neste período, inúmeras hipóteses surgiram para explicar o aparecimento dessa nova estrela. Uma vez que a imutabilidade dos céus era um dogma aceito como divino e jamais posto em dúvida, um tal aparecimento abalava totalmente a crença na teoria de um céu perfeito, fixo e imutável. O médico, matemático e filósofo italiano Gerolamo Cardano viu nessa nova estrela a mesma que conduziu a Belém os Reis Magos. Já o escritor e teólogo protestante suíço Theodorus Beza afirmava que essa aparição anunciava a chegada à Terra de um segundo Salvador, como a de Belém havia anunciado a chegada do primeiro. Outros cronistas da época, entre eles Leovicius, achavam que o anticristo teria nascido enquanto alguns supunham que o fim do mundo se aproximava, anunciando seu julgamento final para breve. As estrelas, como diziam, iriam cair do céu. Em 1604, uma nova estrela surgiu no céu, observada pelo astrônomo polonês Johannes Kepler, que, entretanto, não a associou à estrela de Belém. Mas em 1623, ao prever uma conjunção tríplice dos planetas Mercúrio, Júpiter e Saturno, Kepler lançou a hipótese que a estrela de Belém fosse uma conjunção idêntica ocorrida no ano 6 a.C. Tal hipótese vinha confirmar os erros constatados com relação à data do nascimento de Cristo. Assim, por exemplo, se for autêntica a história de ter Herodes ordenado a matança de crianças, ela não poderia ter ocorrido no ano 0, pois Herodes morreu no ano 4 a.C., o que faz crer ter Cristo nascido no ano 6 a.C., isto é, 6 anos antes da data que os historiadores assinalam como a do seu nascimento. Para o cronologista alemão Hitler, a conjunção tríplice ocorreu no ano 7 a.C., na constelação de Peixes. Entretanto, a aproximação desses astros não parece ter sido suficiente para justificar a sua observação como o de uma única estrela. Em 1888, o escritor e astrônomo francês Camille Flammarion levantou a hipótese que a célebre estrela dos Reis Magos seria a Estrela da Manhã, nome que se dá ao planeta Vênus quando visível de madrugada, antes do nascer do Sol, do lado do Oriente ou Leste. Realmente é bem possível que a estrela do Oriente, que o evangelista São Mateus relata como a estrela que guiou os Reis Magos a Jerusalém, quando de sua viagem, seja o planeta Vênus, em seu período de máximo brilho. Existem outras explicações para a estrela de Belém. Segundo alguns, seria um meteoro que tem atravessado os céus em direção à cidade de Belém. Recentemente, o astrônomo norte-americano Robert S. Richardson tentou reviver a hipótese de Cardano nas estrelas novas. As estrelas novas são estrelas que se tornam bruscamente muito luminosas. Elas aparecem subitamente. Brilham intensamente por alguns dias, enfraquecendo lenta e gradualmente até atingir o seu brilho primitivo. Em virtude de sua aparição brusca, elas são denominadas de estrelas novas. Tal vocábulo é impróprio, pois elas existiam antes da explosão que as tornou visíveis à vista desarmada. Conhecem-se dois tipos de estrelas explosivas: as novas e as supernovas. A luminosidade das novas é multiplicada por um fator de 10.000 vezes durante 2 ou 3 dias. As supernovas se tornam ainda mais luminosas. O brilho
é 100 milhões de vezes maior que o normal. Em cada ano, se descobrem, em média, 5 novas. As supernovas são bem mais raras, uma a cada 300 anos. Até o momento, se conhecem 3 supernovas observadas em nossa Via Láctea. A estrela de Tycho Brahe, 1572, a estrela de Kepler, 1604, e a supernova de 1054, que os chineses e japoneses registraram. A origem e causa dessas explosões são ainda desconhecidas. Algumas novas são recorrentes, com um ciclo de reaparecimento bastante regular. Foi baseado no ciclo de recorrência da estrela Corona Borealis que Richardson aventou a hipótese de ter sido a estrela de Belém, essa nova, situada na constelação da Coroa Boreal, que na época era visível próximo ao zênite em Belém de Judá. Entretanto, convém lembrar que o seu brilho de segunda magnitude teria sido pouco notável para deslocar os magos. Mais de 4 dezenas de estrelas do céu têm magnitude superior. Realmente, toda hipótese racional deixa uma dúvida sobre a data de nascimento de Cristo, que os próprios exegetas cristãos são unânimes em afirmar que teria ocorrido de 5 a 7 anos da data atualmente aceita. Tudo parece indicar que jamais se encontrará uma comprovação da natureza da estrela que teria anunciado a chegada do Salvador. O mais lógico será acreditar num sinal luminoso divino, indubitavelmente aceito por todos aqueles que acreditam em Cristo. Em matéria de fé, dispensam-se explicações e comprovações. Glória ao Senhor nas alturas, paz aos homens neste mundo. Gênios do abismo sem fundo, torcei-vos, nasceu Jesus. E vós, filhos do pecado, quebrai vossos ferros, e livres de escuros erros, erguei-vos, saudai a luz.